Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZTR11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos, na verdade 11 mil inscritos já. Pretendemos chegar a 12 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Então, continue se inscrevendo e ativando o sino aí para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Tornando-se membro, além de apoiar o canal, você tem alguns benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Os pedidos por meio de membros são atendidos muito rápido. Fora de membros, está demorando entre 20 e 30 dias. Nós começamos o início dos estudos aí para a gente tentar tirar a certificação CEA. Essa certificação é cara. Provavelmente eu vou também fazer um curso por fora, tá? Para essa certificação. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa jornada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Desde já, agradeço imensamente aí todos vocês. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Adevan. Ele falou: olá, Amu, eu tenho um CPTS na carteira e estou de olho no RZTR. Pode dar uma atualizada quando puder? Tá aqui o vídeo sugerido. Vamos ver lá a respeito do RZTR. Finalmente, eu tenho dois canais secundários, né? Finalmente, em um deles a gente chegou a 1000 inscritos. A Mudicas, a Mufiagro, o objetivo é chegar a 1000 inscritos para a gente monetizar esses canais. Além dos 1000 inscritos, precisa de 4000 horas. Então a Mufiagro já passou ali perto de 3000 horas, ainda faltam as horas, mas primeiro eu só estou trazendo aqui de agradecimento a vocês que ajudaram a chegar aos 1000 inscritos, mas também um aviso. A partir de agora, dessa semana para frente, os vídeos sobre Fiagro somente sairão no canal Amu Fiagro. Inclusive vai ter um vídeo recente que vai sair na data de amanhã, terça-feira, um vídeo sobre o FGAA. Então, se você quiser saber sobre Fiagro, somente no canal Amu Fiagro. Obrigado de coração, mas continue se inscrevendo, principalmente no canal Amu Dicas. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos lá também. Esse fundo imobiliário, não confunda fundo imobiliário do setor agro com Fiagro. O Fiagro é um fundo de investimento das cadeias do agronegócio. Esse fundo imobiliário, ele é do setor agro. Ele foi lançado no mês 10 de 2020. É um fundo de base 100. A gestora é a Risa, mandato renda, e ele tem uma liquidez muito boa, em média, 2.600.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,33%, ele conta com mais de 11 milhões de cotas aí. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 1,03, o que representa ali 3% de ágio. Ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 87 milhões e conta ali com 1 bilhão e 116 milhões. Ou seja, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 98 e está sendo negociada a 101. Tendo junho como referência, é um fundo ali que já chegou a 56 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê as negociações do fundo. Então, o que a gente observa? Atualmente, R$100, mas já chegou como mínimo no último ano a 93 e máxima de 104. Vamos traçar aqui a linha dos R$100 aqui, ó. O que a gente observa é que, apesar de ver essa oscilação aqui e essa oscilação aqui, são oscilações relativamente pequenas frente ao fundo, tá? Então ele não subiu tanto e não caiu tanto. Praticamente ele se manteve bem, entre aspas, tá lateralizado nesse patamar aí, nessa faixa de valor. Então ano passado, mês 10 ao final do ano de 2020, ano retrasado, o fundo chega no ápice aí de mais ou menos R$108. Durante o ano de 2021, entre março e maio, tem uma queda no mercado, esse fundo também caiu. Apesar de ter dado um suspiro, ele cai novamente, chegando aí a patamares duas vezes aí de R$93. O fundo dá uma recuperada, chegando a atingir R$103, R$104, mas na média atualmente ele está lateralizado nessa faixa de valor de mais ou menos R$100. Nesse próximo slide a gente vê as entregas do fundo. Então esse fundo atualmente estabilizou-se em patamares de R$1,25, mas eu gostaria de alertá-los a capacidade que esse fundo tem sustentável orbita a casa de mais ou menos 90 centavos. Em algum momento, esse valor extraordinário que o fundo está distribuindo vai acabar
e ele deve diminuir aí os valores que ele está entregando. Então, assim, eu tenho falado isso toda vez que eu falo do RZTR, e assim, eu não gosto de movimentar as minhas carteiras pública e privada, tá? Eu não gosto de ficar vendendo ativos, trocando ativos. Eu tenho o RZTR na minha carteira fechada, não pretendo me desposicionar dele, mas eu tinha o RZAG na carteira pública e foi a primeira venda que eu fiz e não pretendo ficar vendendo mais nada. E eu tinha a intenção de incluir o RZTR lá na minha carteira pública e provavelmente eu não vou mais incluir o ativo na minha carteira pública. Por quê? Eu tenho ficado, e isso assim, não é de agora, tá? Já nasceu assim o fundo, desde que eu conheço, desde que eu faço vídeos a respeito deles, o relatório gerencial deles é muito fraco, muito raso, muito ruim, muito superficial na minha humilde opinião. E isso me chama atenção negativamente. Se eu estou desconfortável com isso, por exemplo, antes de eu me posicionar no ativo lá na carteira pública, que é algo que eu quero pro resto da vida, eu pretendo não me posicionar. E na minha carteira fechada, que aí vocês não têm acesso mesmo, ora, eu sou muito transparente de dizer, eu não tenho vergonha de falar nada, mas estou um pouco insatisfeito com a forma como a gestora se posiciona, como ela se comunica. Ela é muito, assim, muitas das coisas que eu estou falando não é porque está lá claramente no relatório gerencial. E sim porque eu assisti em lives, entrevista com o gestor, e eu acho que essa informação deveria estar clara no relatório gerencial e não em lives, né? Enfim, esse fundo está tentando fazer uma segunda subscrição, tá? Ele fez uma segunda subscrição, na verdade, em março a abril de 2021. E esse ano, 2022, ele está tentando fazer uma subscrição que começou, terminou, ficou uns trem assim meio em aberto, inclusive não foi bem visto pela comunidade, taxas caras, tá? Taxas abusivas, querendo cobrar algo em torno de 4, 5% de taxa, complicado. Enfim, os últimos anúncios aí estabilizou-se nesse patamar de 1,25, mas não é o patamar sustentável do fundo, e sim por volta de 90 e poucos centavos. Aqui a gente vê as entregas do fundo, né? Então agora ele estava entregando 95, está entregando R$1,25, mas esse valor foi referente a uma fazenda, eles fizeram um giro muito rápido. Na verdade, eles compraram a terra e, assim, nem chegou a passar por eles. Eles já revenderam essa terra para frente aí, tiveram um lucro altíssimo. Fizeram um giro altíssimo e muito bem, por sinal. 29/7 eles anunciaram, pagou na sexta-feira passada, dia 5 de agosto, esses R$1,25, a uma cotação de R$101, um yield de 1,23. E o fundo vem com 13,88% de yield acumulado, o que, na minha humilde opinião, é um excelente yield aí para um fundo do setor. Só voltando um pouquinho. Assim como o outro fundo deles, que eu tenho na minha carteira fechada e também não pretendo incluir na carteira pública. Assim como o ARCT, que é deles, é o logístico deles. E para mim é sim um fundo de tijolo, mas que ele também é híbrido. É um fundo de tijolo barra papel. Esse fundo aqui deles, o RZTR, na minha humilde opinião, ele é sim um fundo de tijolo do setor de fazendas, né, do setor agro, mas também ele é um fundo de papel. A mesma lógica que tem no RCT lá, tem aqui no RZTR. Dentro do relatório eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas de novo, eu sei disso por entrevistas com o gestor, não porque isso está claro no relatório gerencial. De novo, é muito fraco o relatório deles. Alguns institucionais montaram posição no fundo. O Iridium tem ali 2,86%, o fundo da própria casa 1,19%, JBOF e mais alguns outros com pequenas posições aí dentro do fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e assim, ponto positivo desse fundo de setor agro, da maioria dos fundos do setor agro e também dos fiagros. Ponto positivo é que eles falam muito sobre a cultura de soja, milho, boi gordo, blá blá blá, isso é interessante. Mas do fundo propriamente dito, que eu queria mais detalhes técnicos do fundo, sabe? Explicar melhor pra gente a tese. Isso eu não vejo no relatório. Então, pra mim, isso é muito, muito negativo. Então, não vai ter muitas informações aqui a respeito do fundo. Esse fundo iniciou suas atividades em outubro de 2020, prazo indeterminado, qualquer investidor, código do fundo, já fez 2 emissões, taxa que o fundo cobra 1,25 de administração e performance de 20% QCD de CDI mais 2, na minha opinião, uma taxa justa aí, pelo menos não é 100% de CDI, né? Aqui a gente observa o seguinte, o que o fundo possui? 14 ativos, os contratos são em cima de arrendamento rural, um prazo longo dos contratos aí, ó, de 11,47 anos, bem interessante. E eu gostaria que vocês observassem isso aqui, ó, 2,276 bilhões. Vou voltar lá atrás para a gente ver aqui, ó, presta atenção. O patrimônio do fundo é
1 bilhão e 87 milhões. Só que as suas terras foram avaliadas em 2 bilhões e 276 milhões. Se você observar lá no ARCT, que é o logístico deles, a ideia é a mesma. Então, o que o fundo faz? Ele compra ali uma terra que vale 2 bilhões e 276 milhões e paga ali 1 bilhão. Ou seja, essa jogada da gestão aí, ó, o que acontece? Se os donos da terra que fizeram a venda temporária da terra, eles têm uma coisa que se chama opção de compra. Ao final desse prazo, desse contrato aqui, eles podem recomprar a terra pelo mesmo valor pago. Se eles não fizerem, aí eles perdem essa opção aí, perdem o direito de comprar a terra. Então, em entrevista com o gestor, eu até vi eles comentando, ao contrário de outros fundos que temem a inadimplência, que temem o default, o não pagamento, eles até disseram que é vantajoso se houver o default, se houver o não pagamento. Por quê? Gente, até eu que sou besta, uma terra de 2 bilhões e 200 mil, lógico que são todos os imóveis, tá? Será que eu não consigo vender por 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300 na pressa? Então, ainda assim, ó, o dinheiro pago pelo fundo estaria resguardado. Porque qual que é a tese? Ele recebe ali, ó, o aluguel das terras, então sim, é um fundo imobiliário aí de terras, de arrendamento aí, ó. Ele recebe o aluguel das terras, mas recebe uns juros como se fosse um aluguel pelo dinheiro aí da terra. Então o fundo recebe duas receitas aí. Se ao final do período o inquilino pagar direitinho e for pagando as parcelas, ele tem direito a recomprar a terra pelo mesmo valor que ele pagou. Então essa é a tese do fundo e, de novo, na minha humilde opinião, a não ser que eu esteja cego ou não leia direito o relatório, isso não é explicado lá no relatório com detalhes. Aqui vem o DRE do fundo e é outro ponto muito negativo. Eu acho que só no RZAK, um dos fundos imobiliários deles, eu vi eles colocando o relatório mensal. Mas na maioria deles, desculpa, tá? Mas essa baboseira aqui, ó, o 2020, 2021, e aí durante o ano 2022, só tem o total do semestre. Seria interessante ele colocar um mês a mês ali, né? Enfim, ou pelo menos vira público e fala, olha, pessoal, eu não coloco o relatório mensal por causa disso. Se explica isso, fica um pouco mais claro pra gente. O que é justificável? No setor agro, geralmente, os acordos, as coisas, os pagamentos são anuais. E o que o fundo faz é distribuir isso mensalmente. Beleza, pode até ser isso. Mas se ele me paga mensalmente, ele tem que me trazer uma despesa mensal. Na minha opinião, isso é o mínimo, né? É o justo. Mas quem sou eu? Sou um Zé Goiaba aqui, fazedor de vídeos na internet, né? Enfim, vamos ver na prática o que essas despesas aqui, ó. Taxa, 7 milhões aqui para gestão. Performance, mais 5 milhões e 100. Essas outras despesas, já que isso aqui não é claro o que seria, vamos desconsiderá-las. Então vamos ver o que esses 12 milhões e 100 aqui representam frente a esse total recebido. Lembrando que para mim 15% seria o meu limite que eu acho aceitável e sentiria confortável em pagar de taxas para o gestor. Vamos lá, ó. Somando os dois aqui, ó, 5, 6, 100... Na verdade, são esses dois aqui, ó. 7, 12, 110. Então, 12 milhões, 110 mil vezes 100, dividido por 93, 579. As despesas do fundo estão orbitando mais ou menos 12,94%, abaixo dos 15%, mais próximo dos 15%. Temos que ficar atentos aí, caso você se interesse pelo fundo aí. Continuando, a gente vê qual que é a ideia do fundo, né? O que ele pretende. Então, em abril, o fundo tinha 1% em caixa, 1% maio, 1% junho, 2%. Ele pretende ficar com 3% em caixa. E por que esse caixa está aumentando se ele não recebeu nada? Porque mensalmente ou anualmente, parte do dinheiro lá das fazendas, o dono das fazendas tem que ir pagando anualmente. Geralmente ele vai pagando, se ele fez um contrato de 10 anos, a cada ano, a cada semestre, ele vai pagando parte daquilo ali, ele tem que ir pagando o fundo. Se ele quebrar isso aí ele perde esse direito de recompra. Então, por isso que o caixa, às vezes, mesmo sem subscrição, ele vai aumentando aí. Buy to lease, ele comprou para alugar. A ideia é 50, 50, 49 e o alvo é 35. Então, futuramente, eles pretendem diminuir aí. Sale and leaseback. Aqui, eles compram
diretamente do antigo dono proprietário e alugam para eles mesmos. Então a meta é 57, provavelmente ele vai diminuir aqui e alocar aqui, está estabilizado em 49%. E Land Equity foi essa proposta deles de literalmente fazer um giro nas terras. Comprou para revender, tá? Comprou com o objetivo de ganho de capital. O objetivo do fundo é ficar girando aí mais ou menos 5%, sendo que atualmente ele não tem nada alocado nesse tipo de proposta. Aqui a gente vê as terras que o fundo possui, ó, 14 fazendas. Ao final do vídeo aqui vai ter um relatório da maioria dessas fazendas, mas de novo, também na minha opinião, um pouco superficial o que ele fala sobre as fazendas, não é nada de outro mundo. E aqui dá para ver por alto a tese, ó. Tem opção de compra os donos dos imóveis? Tem. O que eles produzem? Ó, soja, milho, sorgo. Aqui mostra onde fica, ó, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia. Então tem uma boa diversificação geográfica aí, né? O prazo que foi feito os contratos, bacana, foi feito nesse prazo, mas ainda quanto falta desses contratos? Porque dali a pouco, né, imagina, daqui 5 anos, 7 anos, 8 anos. O prazo de arrendamento foi 15 anos, mas às vezes já está em 13 anos de contrato. Isso tinha que ser muito claro, na minha opinião, sabe? E essas informações são omissas no relatório. Eu acho que tinha muito a melhorar aí, na minha humilde opinião. Continuando, o que eu tinha para trazer a respeito do RZTR são somente essas informações, porque nem tem muito o que ser dito. Por favor, vá lá nos canais secundários, a Mudicas, a Mufiagro, continue se inscrevendo, principalmente a Mudicas, ajude-nos também a chegar a 1000 inscritos, e só vai ter fundos imobiliários do setor agro, vou continuar trazendo aqui, mas Fiagros somente terão vídeos lá no canal Amu Fiagro, beleza? Por favor, colabore aí conosco aí nessas nossas metas. Neste vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha, e me diga você tem cotas do RZTR? Você gosta do fundo? Acha uma boa gestora? Acha que eles fazem um bom trabalho? Na minha opinião, é uma excelente gestora. Fazem sim um bom trabalho. Agora, esse ponto dessa tentativa de subscrição com taxa caríssima, ponto negativo. Falta de aprofundamento nos seus relatórios. Para mim é algo muito ruim. Então, assim, pelo tanto de opção que a gente está tendo hoje no mercado, eu acabei pensando assim... Prefiro me posicionar em outras posições, na minha opinião, mais transparentes. Cara, tá cheio de Fiagro novo, mais novo que esse fundo e com muito mais informações relevantes na minha humilde opinião. Então, acho que a gestão tem a melhorar aí nesses relatórios, explicar melhor a tese. É uma tese nova, com exceção da BTG no Betra, que também adotou esse tipo de tese. Nos outros segmentos, eu não vejo os fundos com essa tese. Então, é uma tese que, no futuro, a gente vai ver se ela é vencedora ou não. Eu acredito na tese, eu acho que é uma boa tese, mas, na minha opinião, o gestor peca em não demonstrar isso de forma mais clara, né, para os investidores. Para mim, um grande norteador é o relatório gerencial. E se você não encontra essas informações lá, onde é que você vai encontrar? Eu mandei a informação para a gestão do ARCT, perguntei um assunto bem claro, bem superficial, bem tranquilo. A resposta foi torta, não foi aquilo que eu perguntei, responderam rápido, mas não gostei da forma como eles responderam. Então esse contato que eu tive com a gestora Risa me deixou um pouco triste, sabe? Então pretendo continuar com a posição que eu tenho na minha carteira fechada, mas é uma gestora que me decepcionou um pouco com a posição deles. Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a chegar aos 12 mil, 15 mil, 50 mil inscritos. Então se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal para nos ajudar financeiramente. Tem planozinho aí a partir de 10 centavos. E além disso, você ainda tem preferência quando pede um vídeo e vários outros benefícios. Se quiser ajudar a gente a tirar a certificação CEA ou se quiser fazer uma doação diretamente para a carteira do canal, faça-nos uma doação no Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Então, muito obrigado aos inscritos aí, obrigado aos membros, obrigado aos doadores. Tá aí a Devan. Espero que o vídeo tenha agregado, tenha ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.